Olá, turma. Continuando aqui com a nossa abordagem sobre o infográfico da placa-mãe. Estamos aqui com a segunda parte do vídeo. Nós paramos aqui no item 5 no vídeo anterior e vamos seguindo. Lembrando que falaremos sobre isso pessoalmente quando tivermos a oportunidade e vocês terão a oportunidade também de manusear os equipamentos. Nós temos as placas, nós temos os dispositivos disponíveis no laboratório e aí nós teremos a oportunidade de trabalhar isso de forma prática, Então aqui no item 6 nós temos os conectores dos dispositivos de armazenamento. Essa conexão aqui é a conexão SATA. Serve para HDs, dispositivos de armazenamento, mecânicos, os antigos, e nós temos também os eletrônicos, os chamados SSDs. SSDs. Assim como nos demais componentes que já foram mencionados aqui, basta para este momento, para esta abordagem agora, apenas a informação de que são dispositivos de armazenamento. Ou seja, tudo que eu salvo, tudo que eu gravo, tudo que eu crio e eu armazeno no computador fica gravado, armazenado num dispositivo de armazenamento, ok? Nós teremos uma aula também específica, exclusiva, para poder falar com vocês sobre tipos, especificações, modelos, as mais variadas formas de transferências de dados hoje, as mais variadas formas de leitura de dados para armazenamento, enfim. Nesse momento, basta vocês lembrarem, saberem que isso aqui são conectores para dispositivos de armazenamento. Ponto. Conectores, sistema de painel do conectores, aqui, ó, System Panel Connectors, aqui o item 7. Esse aqui, pelo infográfico aqui, a imagem está com baixíssima resolução, talvez não vá ajudar muito falar sobre isso aqui. Mas eu vou dar só uma breve explanação e acredito eu que durante uma aula prática no laboratório vocês vão entender isso com mais facilidade, porque terão o chamado ver para crer, ali no tete a tete. Os conectores do painel frontal ficam instalados nesta região. Que painel frontal? Que conector? Se nós estivéssemos no laboratório da escola, vocês olhariam para o gabinete do computador, ou se vocês estiverem usando um computador na residência de vocês, no gabinete nós temos alguns botões. Temos o botão para ligar, e nós temos alguns botões, não, tem o botão para ligar o computador, que você aciona o ligamento do computador, e você tem alguns LEDs que fazem a indicação de funcionamento. Tem o LED que indica que ele está ligado, tem um LED que acende quando o dispositivo de armazenamento está sendo lido, está sendo acessado ou está gravando alguma coisa, e assim por diante. E esses LEDs e esse botão de liga e desliga, ele é acionado por esses itens aqui, ó, por esses conectores. São cabos que estão ligados na parte traseira, ou seja, na parte de trás aí dos botões e dos LEDs, e são conectados nos pinos que ficam neste painel de conectores. Existe uma posição correta de encaixe, porque senão eles não funcionam. Difícil de explicar isso agora no infográfico, até mesmo porque a imagem aqui não está boa. Vou procurar melhorar esta imagem porque ela está com uma qualidade muito baixa, Mas assim, só para melhorar um pouquinho isso aqui, eu não... Vamos, conectores painel frontal. E aí a gente mostra para vocês, porque eu não gosto de deixar nada subentendido, Vou pegar uma imagem talvez que esteja com uma imagem um pouquinho melhor aqui. Conectores do painel frontal. Aqui tem desenhos que ajudam bastante também, mas deixa eu ver se eu encontro uma imagem com uma resolução maior. Temos uma imagem boa aqui, deixa eu ver se eu procuro uma ainda melhor que eu possa mostrar para vocês aqui. Aqui ó. Aqui nós temos um exemplo de conectores, os pinos dos conectores. São vários pinos, É aquela questão, eu consegui pegar uma imagem melhor, mas o entendimento vai realmente se conectar com a minha fala quando vocês estiverem vendo isso e podendo conectar os cabos que fazem a conexão entre a placa-mãe e os indicativos dela no painel do gabinete, Como, por exemplo, aqui eu tenho um par de pinos específico para o botão de liga e desliga,
eu tenho um par de pinos específico para o LED, né, do acionamento do computador, e eu tenho um par de pinos que são responsáveis pelo LED de leitura e gravação do dispositivo de armazenamento. Então, para cada um desses locais aqui, eu tenho um fio e um cabo, né, que se conecta nesse terminal e vai diretamente com essa funcionalidade no gabinete e precisa ser ligado corretamente. Reparem que aqui embaixo eu tenho pequenas legendas, né, ó, PW LED, Power LED, ou seja, Power LED, esse aqui de cima pela indicação aqui, ó, Power LED. Power LED é o LED que acende quando o computador está ligado. A HD LED, HD de dispositivo de armazenamento, é o LED de armazenamento, é o LED que acende todas as vezes que eu leio ou gravo alguma informação, algum dado no dispositivo de armazenamento. O PWSW aqui é o Power Switch, que são esses dois aqui, ó. O que é Power Switch? É responsável por ligar o computador, o botão de acionamento do computador, que são esses dois. Aqui vai uma pinagem que você conecta aqui e aí você consegue ligar o computador. E o de baixo, aqui ó, os pares de baixo, RST, que é o reset, é para reiniciar o computador. Só para deixar claro para vocês, aqui eu peguei um exemplo, né, que enfim a imagem está um pouquinho melhor e também está em alto, bom tom aqui, e favorece a leitura, né? Então fica fácil para ler aqui, né? Porém, nem sempre isso acontece, tá? A gente costuma, não precisa decorar, né? Quando você faz esse processo de montar e desmontar computadores, você acaba meio que memorizando a localização, é um padrão, né? Porém, às vezes ele não está nesse formato, na horizontal, ele pode estar na vertical, e aí você precisa se orientar muitas vezes por esse pino falso aqui, ó, esse vazado. Geralmente ao lado dele, geralmente não, via de regra, ao lado desse pino que não tem, que está faltando aqui, é o botão de liga-desliga, que é o fundamental. Por que fundamental? Porque se você não conseguir conectar o botão para ligar o computador, ele não vai funcionar. Os LEDs são só indicadores, ok? Se o LED do acionamento do HD não acender, não tem problema, ele funciona. Se o LED de indicativo de funcionamento do computador não acender, não tem problema, ele continua funcionando, só o LED que não acenderá. Então, eles são indicadores, mas não são primordiais para o funcionamento do sistema, tudo bem? Agora, o botão aqui, o Power Switch, né, que é o botão de liga e desliga, eles têm que estar ligados aqui, senão você não consegue fazer o computador funcionar, ok? E também teremos uma aula só sobre isso. Invertir a polaridade, queima? Não, não queima, tudo bem? No caso onde tem LED, se eu inverto a polaridade positivo e negativo, ele não queima, ele só não acende, ok? E no caso do Power, se eu inverter a polaridade, ele não liga, tudo bem? Voltando aqui para o nosso multiverso do saber. Então aqui, ó, essa imagem aqui está um pouquinho não, está bem ruizinha, né? Eu vou melhorar esse infográfico aqui, vou procurar dar um cuidado aqui para pegar uma imagem com mais qualidade, né? No item 8 aqui, para a gente poder ir adiantando, no item 8 eu tenho uma peça, um componente importante para a placa-mãe, que é o chipset. Chipset, ele também, vou dar uma resumida aqui, porque teremos uma aula só para falar desse personagem. Ele, hoje, mais do que nunca, ele recebe um protagonismo aí no funcionamento da placa-mãe, porque ele acaba acumulando uma série de funções e de serviços e libera o processador somente para funções de alta demanda, de alto processamento. Então, quanto melhor for o chipset de uma placa-mãe, melhor será o gerenciamento dos dispositivos por ele e mais tempo, mais potencial de processamento ficará disponível por parte do processador, porque ele tem aí como ajudante o chipset. Inclusive, para quem não sabe, e fiquem sabendo, né, o preço, o valor de mercado de uma placa-mãe está diretamente associado ao chipset que nela está embutido, né? Ele é praticamente ele que garante tudo que pode ter numa placa-mãe. Com base nele, os fabricantes de placa-mãe produzem as placas explorando o potencial do chipset. Tudo bem? Talvez não tenha ficado muito claro, né? Mas a gente vai falar sobre isso também numa aula específica. Não confundir o chipset com o processador, ok? Ele auxilia o processador,
se ocupando de outras tarefas aqui na placa-mãe, deixando do processador livre para executar processos que demandam processamento mais pesado. Beleza? Item 9 aqui, ó, USB Connectors. O que é uma porta USB? Porta USB é onde nós conectamos os mais variados tipos de dispositivos, né? Desde um pendrive, um dispositivo de armazenamento portátil, podemos conectar um cabo de celular para poder recarregá-lo, podemos conectar qualquer dispositivo que faça uso de uma conexão USB. Podemos usar aí uma impressora e nós temos os conectores USB que ficam na frente do gabinete e precisam de cabos para poder chegar a comunicação entre esses pinos aqui e as portas USBs que ficam na frente do gabinete do computador. E nós temos as portas USB que ficam atrás. As portas que ficam atrás, elas não necessitam de cabos, porque elas já estão diretamente soldadas ali. Talvez nesse momento também não fique claro, porque é aquele tipo de explanação que com uma placa na mão e você observando a parte de trás dela e a parte frontal, vocês facilmente identificarão o que eu estou dizendo aqui, ok? Item 10. Os conectores de áudio da frente do gabinete, né? Onde vocês podem, por exemplo, instalar ali uma caixinha de som, onde vocês podem conectar um fone de ouvido na parte frontal do gabinete. Na parte traseira também é possível. É que na parte traseira, da mesma forma que na porta USB ela já está soldada direto na placa, aqui ó, eu não posso colocar o fone de ouvido dentro do gabinete. Eu tenho aqui ó, um fio que vai até a porta do gabinete, né, onde tem uma saída, onde eu posso conectar o meu fone de ouvido, posso conectar, por exemplo, um microfone, posso conectar uma caixinha de som e utilizar. Porém, eu tenho que ligar isso aqui corretamente, tá? Também falaremos especificamente disso. 11 aqui, né? São os slots PCI, né? Menores, né? De funções reduzidas, servem, por exemplo, para outros dispositivos, controladores como o modem, que hoje a gente não usa muito, né? Algumas funções que você pode agregar, incluir na sua placa-mãe usando esse tipo de conexão aqui, né? E o painel traseiro, o back panel. Aqui no painel traseiro fica, né? Aonde nós conectamos o mouse, aqui ó, vai o mouse e teclado, aqui é onde nós conectamos o monitor, onde vai a saída de vídeo na tela, né? Aqui ó, nós temos placa de rede, né? Conexão de rede, onde eu posso conectar o cabo de rede para acesso à internet via cabo, né? E aqui eu tenho as portas USBs, que ficam nessa região aqui. Claro, gente, isso varia de modelo para modelo, tá? Tem placas que oferecem muito mais recursos aqui. Tem placas que oferecem saída HDMI, mais de uma, né? Inclusive, fique claro, esta placa aqui não é uma placa nova, tá? É uma placa mais antiga. Inclusive, eu preciso melhorar isso aqui. Eu, como disse, é a terceira vez que estou dizendo isso. Quando nós montamos um site e colocamos ele para funcionar, nós temos que tomar um certo cuidado com as imagens que nós utilizamos e veiculamos, né? Porque algumas imagens elas possuem direitos autorais, patente, propriedade. Então, nem sempre aquela imagem que você encontra disponível, né, sem a questão de direitos autorais, é a melhor imagem. Então, porém, isso não impede de eu tirar uma foto de uma placa-mãe em alta resolução e colocá-la aqui, né? Tudo uma questão de parar e fazer. Ou, quem sabe, vocês podem me ajudar isso durante uma aula. Então, aqui é o painel traseiro da placa-mãe, né? Os conectores do painel traseiro. Repetindo, mouse, teclado, saída de vídeo, né, onde nós ligamos o monitor, dispositivo de rede para conectar cabos de rede e acesso à internet, né, ou acesso a qualquer tipo de rede. Podemos instalar aqui também, né, via USB, um adaptador wireless, né, ou seja, para acessar uma rede sem fio via USB. Enfim, tudo isso aqui nós vamos ver com mais precisão dentro do laboratório, dentro de uma aula prática. E por fim, o conector de alimentação para o processador, que foi por onde nós começamos. Nós fizemos um 360 graus aqui, né? Se formos em ordem crescente. Falamos do soquete, slot de memória, conector da fonte de alimentação que fornece energia elétrica. Falamos aqui do slot PCI Express, que serve para a placa de vídeo,
dos conectores dos dispositivos de armazenamento, onde são instalados os HDs e SSDs. Nesse caso aqui, conexão SATA. Nós temos outros tipos de conexões, que fique claro, né, antes que alguém, né, sinta a falta dessa fala aqui, mas vamos abordar. 7. Os conectores de instalação do painel frontal. 8. O chipset. Aqui 9. As portas USB, conectores das portas USB do painel frontal. 10 aqui são os conectores de áudio do gabinete. 11, os PCIs X1, né, são os slots PCI menores, né, que servem para pequenos recursos aqui, como alguns controladores, algumas placas, algumas coisas que você usa para recursos menores, né, placas controladoras, algo do tipo. E por fim, conector frontal, não, perdão, os conectores traseiros, o painel traseiro com várias conexões aqui e conector do processador, gente. Bom, vou parando esse vídeo aqui, né? Por enquanto vou deixar 2 vídeos. Hoje, como disse, as nossas aulas estão em formato remoto. Estaremos à disposição de vocês durante o horário da aula, né? Através da plataforma Teams, pelo chat e pelo próprio portal da aula. E na próxima semana nós vamos abordar todos esses itens aqui diretamente com vocês no laboratório, ok? Parando por aqui, até o próximo vídeo, turma.